Leitura do livro Dimensões do Reino, capítulo 3. Espíritos familiares. A palavra familiar significa estar profundamente familiarizado com, estar bem conhecido por ser íntimo ou excessivamente informal. A palavra hebraica que é usada na Bíblia para descrever um espírito familiar é pronunciada ob. E se for traduzido para o inglês, significa uma garrafa de couro. A concordância Strong, em hebraico 178, é transliterado e pronunciado como ob, e ocorre 17 vezes na Bíblia. Pode significar garrafa feita de pele de animal, ou espírito familiar, médium, ou alguém que é necromante. Essas garrafas de couro eram muito flexíveis, para que pudessem caber em áreas escondidas da mochila de uma pessoa, e se moldaria em torno de suas costas sem causar-lhes dano ou aparecer do lado de fora. Essas garrafas de couro eram projetadas para serem carregadas no deserto, em regiões realmente secas, para que a pessoa tivesse água para beber. Elas se conformavam com várias formas estranhas e podiam ser comprimidas em pequenos cantos e recantos escondidos, para serem escondidas ou carregadas em lugares que as tornavam muito difíceis de encontrar, especialmente se as pessoas estivessem indo para a guerra, para que no campo de batalha elas tivessem uma maneira de armazenar a água essencial. Uma garrafa de couro que era usada para transportar a água essencial e estaria sob uma cobertura protetora, que o inimigo não seria capaz de chegar nela. Da mesma forma em nossas vidas, quando um espírito demoníaco se apega à nossa alma, como um espírito familiar, eles vêm e se fixam no fundo das nossas almas com uma enorme cobertura sobre eles, que impede Yahweh de acessar essas áreas em nós. Muitas vezes, quando estamos em lugares secos, bebemos de outras fontes que estão fora da presença de Deus e o lugar onde podemos nos conectar com a glória de Deus em nosso espírito. Só para lhe dar algumas informações, um espírito familiar é um tipo particular de espírito, e é assim chamado por causa de sua característica principal: a familiaridade com uma pessoa, seu pecado e seu comportamento. Muitas vezes, em um relacionamento, a partilha de áreas íntimas através da comunicação entre si formam um vínculo que cresce entre duas pessoas. Um espírito familiar se liga a nós da mesma forma, tornando-se familiar. Esse espírito demoníaco se liga à própria natureza da alma de uma pessoa, através das lutas da vida, através do pecado repetitivo e oculto, através de padrões de pensamento, entrando nas áreas íntimas ocultas de nossas vidas. Eles sempre permanecerão no escuro, mas estarão pessoalmente envolvidos na vida de uma pessoa, porque a principal característica de um espírito familiar é o meio de comunicação. Tais espíritos familiares muitas vezes falam conosco através do nosso pensamento, vida e imaginação. Muitas vezes eles vêm com os pequenos sussurros que nós ouvimos. Pequenos sussurros que são assim: eles realmente não gostam de você, não é mesmo? Ela realmente te odeia. Ou, você não sabia que sua mãe não gostava de você? Espíritos familiares querem permanecer escondidos dentro de nossas vidas para que possam influenciar-nos e sentar-se naquele lugar de nossa necessidade, para que possamos beber de sua fonte de água e de facilidade do seu pecado e seu poder. Naquele lugar, enquanto bebemos deles, descobrimos que nos conectamos e realmente ficamos amarrados a eles. Então, ao invés de encontrar a voz de Yahweh e ser capaz de liberar sua vida e seu espírito ao nosso redor, liberamos algo mais, e vem dos apegos de espíritos familiares ao longo de nossas vidas. Algumas pessoas dizem:
Pergunte aos médiuns e videntes, necromantes, espíritas que sussurram ou gorjeiam e murmuram, usando encantamentos para chamar espíritos para cima. 1 Samuel, capítulo 28, versículos 8 a 11. Mas eu digo a você que as pessoas deveriam pedir ajuda ao seu Deus. Isaías, capítulo 8, versículo 19. Esses espíritos familiares fornecem informações. Eles são chamados de espíritos familiares porque sua principal característica é a conexão relacional com informações sobre sua vida. Muitas vezes temos a familiaridade e a proximidade de um relacionamento com esses espíritos demoníacos que se alojam dentro de nossa alma e conectam-se a nós, influenciando a maneira como pensamos e nos comportamos. Muitas vezes eles podem ser a força motriz por trás dos ciclos de pecados repetitivos, onde há má conduta sexual ou conexão sexual fora do casamento. Espíritos familiares demoníacos alojam-se nessas áreas de nossas vidas e nos levam à promiscuidade. Espíritos familiares nos levam à conexão sexual, e então nossa alma fica ligada à alma da pessoa. À medida que somos levados a uma conexão errada com pessoa após pessoa, nossa alma se espalha, e esses espíritos demoníacos se prendem a essa dispersão de nossa alma, nos impedindo de sermos capazes de formar um profundo comprometimento e conexões adequadas com Yahweh, ou aquele com quem fomos designados a nos casar. Espíritos familiares alojam-se profundamente dentro de nós e muitas vezes nem mesmo sabemos que eles estão ali. A única maneira que comecei a reconhecê-los foi quando eu comecei a desafiar as vozes que eu ouvia dentro de mim. Discernindo a voz de espíritos familiares. Para identificar a voz de um espírito familiar dentro do seu cérebro, se pergunte: Número 1. Produz vida. 2. Existe amor na voz? 3. É centrado em Yahweh e centrado na palavra? Se a resposta for não para cada uma dessas perguntas, então a voz tem suas raízes na voz de um espírito familiar. Esses espíritos familiares estão frequentemente anexados às áreas de pecado em que vivemos. Eles são controladores que encorajam e formam as cadeias ou fortalezas que vão sendo estabelecidas para um certo padrão de pecado ou uma inclinação para certo tipo de pecado. Eles são ativadores íntimos, tentando o indivíduo a cair em pecado ou ceder a um tipo particular de natureza pecaminosa. Essas coisas entram em nosso espírito e se alojam ali, nos fecham e nos amedrontam. Muitas vezes são eles que dizem coisas como: Yahweh não vai aceitar você, você é um pecador. Você caiu em pecado ontem. Como você acha que o Pai se sente sobre você? Ficar fazendo isso de novo, e vez após vez. Você sabe que ele não te ama porque você faz isso. Você já teve pensamentos assim? A questão não é que eles assaltem a sua vida, o problema é a maneira como você responde a eles. Eventualmente, você pode silenciar a voz de um estranho. E é isso que eles são. Eles são vozes estranhas no redil dentro da sua própria alma que falam com você, fazendo afirmações fora da presença da glória e do poder de Yahweh. Em verdade, eu digo a você, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, o mesmo é um ladrão e um salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para ele, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as leva para fora. E quando ele traz suas próprias ovelhas, ele vai na frente delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. No entanto, elas não vão seguir um estranho, mas fugirão dele, pois não conhecem a voz do estranho. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e que a possam ter mais abundantemente. Eu realmente quero expor essas coisas porque muitos cristãos ouvem a voz de espíritos familiares e não sabem como silenciá-los ou desligá-los no mundo espiritual, para que possam começar a ouvir ativamente a voz de Yahweh falando com eles da maneira correta. Feitiçaria. Um espírito familiar é um espírito demoníaco que se expressa por meio e na vida de uma pessoa. Eles são muito comuns quando há bruxaria envolvida. E bruxaria não significa apenas a questão de médiums ou influência direta do ocultismo, mas também envolve controle, dominação e manipulação. Você pode descobrir que dentro de sua mente há espíritos familiares que virão e irão falar com você, dizendo coisas como: você não tem que aceitar isso, ou como você acha que seria se fosse daquele jeito assim e assim? Ou eles virão à mente de alguém e dirão: você pode ter o controle de sua família. Você não sabia que sua esposa deve se submeter a você? O espírito familiar evita a questão de contar ao marido que ele deve amar sua esposa primeiro e dar a sua vida por ela, segundo Efésios capítulo 5, versículo 28. Espíritos familiares sabem parte da verdade e usam a lei para trazer um falso controle ou influência governante sobre nossas vidas, para nos fazer responder, o que nos faz cair em pecado. Eles não sabem toda a verdade, eles só querem manter nosso homem espiritual preso e trancado. Frequentemente, espíritos familiares são encontrados em torno de circunstâncias de assédio. Eles querem roubar nossa fé, roubar nossa esperança e destroem nossas crenças sobre quem devemos ser. Uma pessoa chamada médium ou cartomante terá espíritos familiares que irão usá-los e falar através deles. A palavra de Deus nos diz que aqueles que têm espíritos familiares são contaminados por eles. Não dê atenção aos médiuns e aos espíritos familiares. Não os busque para ser contaminado por eles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Às vezes as pessoas vão pensar que viram um ente querido morto aparecer para eles. E eles vão dizer: eu vi a minha tia outro dia. Bem, eles não viram sua tia, pois a palavra diz que está destinado que os homens morram apenas uma vez, e vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Sem a salvação por Jesus, você vive, morre e vai direto para o inferno. Mas os espíritos demoníacos ligados à sua vida, que são os espíritos familiares, estão tão familiarizados com o seu caráter, sua personalidade, suas respostas e as áreas íntimas de sua vida onde você luta, que eles começam a assumir a sua imagem. Então essa coisa que você vê aparecendo para você é um espírito demoníaco familiar que estava anexado na vida de uma pessoa antes dela morrer. O espírito familiar vem nos visitar porque tem um acesso geracional, através do portão do pecado geracional, para conectar-se com sua vida. Essas coisas são reais porque vivemos em um mundo espiritual, mas precisamos aprender que o reino espiritual está sujeito a nós e que existem maneiras de lidar com eles. Levítico 20, 27 diz que aqueles que têm espíritos familiares devem ser mortos. Este versículo fala de nós em nossas vidas hoje, que nas áreas do nosso quebrantamento, onde há apegos espirituais familiares, essas áreas de nossas vidas devem ser levadas à morte, através do poder de Yahweh e a conexão com a cruz de Cristo. Devemos permitir que Yahweh trabalhe seu caminho nessas áreas de nossas vidas para causar destruição às fortalezas e às fortificações que se formam em nosso espírito. Quando um homem forte armado cuida de seu palácio e os seus bens estão em paz. Mas quando um homem mais forte do que ele deve vir sobre ele e vencer ele,
Ele tira dele toda a sua armadura em que ele confiava e divide os seus despojos. A palavra homem forte significa aquele que tem uma fortaleza estabelecida na vida de uma pessoa, onde pode mantê-la cativa e controlar o que entra e sai de sua vida. A principal característica dos espíritos familiares é o engano. Esta é a principal forma como eles permanecem e operam ao longo e ao redor da vida de uma pessoa. Normalmente nós aceitamos esse engano como: é apenas o meu destino na vida, eu sou assim mesmo. Isto dá a eles o direito de se alojar dentro de nossa alma, porque não queremos essa parte de nossa vida colocada nas mãos de Yahweh. Isso permite que eles embaraçem e enredem as vidas dos crentes, bem como dos não crentes. Eu tenho descoberto que os não crentes estão mais sujeitos ao funcionamento de espíritos familiares. É por isso que você encontra nas casas noturnas que os espíritos demoníacos se prendem à vida da alma ou à atmosfera e começam a influenciar as pessoas. O objetivo deles é fazer com que a alma de uma pessoa seja dispersa, e assim eles se ligam ao espírito e à vida da alma. À medida que começam a influenciar as pessoas, há uma sensação de promiscuidade e luxúria que se torna um impulso de necessidade de intimidade. Esses tipos de impulsividade são realmente o que os espíritos familiares querem expressar através da vida de uma pessoa. Na vida de um cristão, eles nos levam às áreas do nosso pecado. Existem pecados que são padrões de hábitos que formamos em nossas vidas. E nesses padrões de hábitos pecaminosos, nós estamos os curvando aos espíritos demoníacos e dizendo: aqui está o meu sacrifício para você hoje, receba de minha mão. Eu sei que isso é bem direto, mas é a verdade. Sempre que você está sendo conduzido assim, você precisa olhar para a fonte. Você geralmente descobrirá que tem algum tipo de espírito familiar apegado e que permanecerá oculto até que possa expressar o seu desejo por meio de uma pessoa. Quando você peca, você realmente permite que um ser espiritual expresse o desejo dele através de você. Falsificador do Espírito Santo. Um espírito familiar é uma falsificação direta do Espírito Santo. O Espírito Santo conforta, dirige, revela, capacita e nos leva a Cristo e quem somos em Deus. Mas o Consolador, advogado, intercessor, conselheiro, fortalecedor, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, em meu lugar, para me representar e agir em meu nome. Ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Um espírito familiar exige que eles possam cair em si e escapar da armadilha do diabo, tendo sido mantidos cativos por ele para fazer a sua vontade. Um espírito familiar nos conforta em nosso pecado. Levante-se contra todos os esquemas, as estratégias e os enganos do diabo. Um espírito familiar nos esconde da verdade. O Deus deste mundo, Satanás, cegou as mentes dos incrédulos para impedi-los de ver a iluminadora luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Espíritos familiares nos contaminam e nos lembram de nossa natureza pecaminosa. Quando o espírito impuro traz outros 7 espíritos piores do que ele mesmo, eles vão na pessoa e moram lá. E o último estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Espíritos familiares são acusadores que nos condenam e nos fazem querer se esconder. O acusador de nossos irmãos e irmãs crentes foi derrubado, enfim. Aquele que os acusava e continuava trazendo acusações de comportamentos pecaminosos contra eles diante do nosso Deus, dia e noite. O Espírito Santo nos convence e nos leva ao arrependimento e à caminhada na luz.
Quando ele vier, ele convencerá o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Sobre o pecado, porque não acreditam em mim. No corpo de Cristo hoje, você descobrirá que as pessoas não querem ser abertas com seus pecados, porque há um grande dedo apontando para elas dentro de si mesmas. Elas ouvem dizer: não conte a ninguém, porque se você disser a eles, o que eles vão pensar de você? Essa é a voz de um espírito familiar, apegado à alma de uma pessoa. A palavra diz: se andarmos na luz como Ele mesmo está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Yeshua nos purifica de todo o pecado. Espíritos familiares querem que você permaneça na escuridão, nas áreas em sua vulnerabilidade, para que eles possam manter o acesso à sua alma, para mantê-lo fazendo os sacrifícios para eles, ouvindo sua voz. Enquanto você lê isso, se você ouvir: não, eu realmente não quero fazer isso, examine a voz, como diz a palavra. Não acredite em todos os espíritos, mas teste os espíritos para ver se são de Deus. Produz vida. Faz isso produzir o caráter de Yahweh, paz, amor e alegria? Se não, de onde é? Talvez seja um espírito demoníaco ligado à sua alma, falando em sua mente, apegado aos ciclos familiares do seu pecado, que o controla e dirige. Os espíritos familiares são muitas vezes a força motriz que está por trás da natureza pecaminosa, que nos faz desejar pecar e manter nosso pecado escondido, impedindo Yahweh e outras pessoas de caminhar conosco em nossas vidas. Porque esses espíritos familiares querem caminhar conosco por nossa vida. Eles querem que seguremos em suas mãos, em vez de segurarmos a mão do Pai e permitirmos que Ele ande em nossas vidas. Como identificar os efeitos de espíritos familiares? Número 1. O que você faz em segredo? Seu comportamento em segredo é um indicador de o que está residindo em seu espírito. Número 2. Qual é o nosso comportamento com os outros, principalmente em relação à fofoca? Pessoas que fofocam na igreja geralmente têm espíritos familiares ligados a ela, porque informação para um espírito familiar é poder. Pessoas que são controladas por espíritos familiares fofocam umas com as outras e podem formar um conluio no espírito quando dois demônios se conectam, criando julgamento juntos em acordo contra outro. Essas vozes de espíritos familiares falam em nossas mentes e corações, tornando-se tão familiarizado com os nossos padrões de hábitos e os processos de nossa vida de pensamento que eles nos enredam, nos escravizam e estabelecem uma batalha e uma fortaleza dentro de nossa alma. Precisamos que essas fortalezas dentro de nós sejam atacadas, identificadas, derrubadas e as vozes silenciadas em nome de Jesus. Número 3. Quais são os padrões de pensamentos ocultos que acontecem dentro da sua mente, onde ninguém vê, exceto você e Deus? Padrões de pensamento e imagens que vagueiam frequentemente têm ligações com espíritos familiares. Nós nos tornamos a nossa alma ligada ao espírito familiar e nos alimentamos dele ao invés da presença de Deus. Quaisquer fantasias, pornografia, jogos de RPG, eles brincam em nossas mentes, onde somos sempre o motorista de carro mais rápido, o lançador de bola mais alto, mais rápido, a melhor mãe, o melhor em qualquer situação. Essas coisas às vezes têm conexões com espíritos familiares, porque eles vivem em nossas fantasias e querem nos fazer acreditar em algo que não somos. Eles fazem você viver no reino do espírito que eles criam, alimentando você com informações falsas, porque conforta sua alma. Esta imaginação
ou fantasia falsa faz você se sentir bem, você comunga com esses espíritos e fica sentado bebendo e pensando: sim, isso seria ótimo. Imagina dirigir aquela coisa. Rapaz, isso não seria ótimo, apenas dirigindo aquele carro na estrada. Você pode imaginar sentado dentro dele? Você é pego pela fantasia. E é essa voz que trabalha ativamente com aquela fantasia que te afasta da voz de Yahweh. Os pequenos sussurros que vêm à nossa vida de pensamentos e a imaginação são um trabalho de espíritos familiares, especialmente quando uma forma de pecado ou uma sugestão de pecado está envolvido. Os demônios dizem em nossas mentes: as pessoas não podem ver, então não importa realmente, não é? Realmente não importa se você peca. Bom, Deus vai perdoar você, não vai? Essas vozes são as vozes de espíritos familiares em nossas mentes. Precisamos exercer domínio e assumir autoridade sobre eles. Frequentemente, esses sussurros podem ser ouvidos na primeira pessoa. Coisas como: eu preciso mesmo disso. Eu me pergunto o que será que eles estão pensando. Eu me pergunto se eles estão falando sobre mim. O objetivo deles é acabar com você em rejeição. Então isso te trava de ter comunhão e manter um espírito aberto e conexão com a presença de Yahweh. Quando você lida com o poder de um espírito familiar, se torna mais fácil de ouvir e discernir a voz do Espírito Santo, porque a sua mente não está mais confusa e repleta de padrões de pensamentos ocultos que produzem morte em nós. Quando nossas mentes e corações estão livres da confusão dessas vozes, torna-se muito mais fácil sintonizar nosso homem espiritual em diferentes fluxos de unção e dimensões celestiais do reino em que Yahweh está e se expressa por meio de. Isso nos permite conectar e ter comunhão com Yahweh de uma forma muito mais clara e fácil. Uma das razões pelas quais muitos de nós não conseguimos ouvir Yahweh é porque os nossos ouvidos estão bloqueados por espíritos familiares anexos que não querem que ouçamos palavras de liberdade e amor que Yahweh traz para nos libertar. Mentoria de discipulado. No grupo que somos instrutores e discipulamos, temos tempos de treinamento de conexão com Yahweh. Levamos os jovens para um fim de semana de impacto e uma das sessões é sobre como ouvir os sussurros de amor do Pai. Nós ensinamos eles sobre isso e então nós mandamos eles embora e os encorajamos a começar a ter comunhão e a conectar-se com o Pai. Neste lugar, eles ouvem o Pai lhes dizer coisas como: eu te amo, eu quero que você se aproxime de mim. Quero que você segure em mim, filho, filha. Quero que aprenda sobre mim e se conecte comigo. Eu tenho muitas coisas que quero te dizer. A voz do Pai nunca para de nos cortejar. A voz de nosso Pai nos aflige como um amante. Portanto, eis que eu vou seduzi-la e irei trazê-la para o deserto e falar de conforto para ela. Oséias capítulo 2, versículo 14. O problema é que nossos ouvidos muitas vezes ficam ensurdecidos e indiferentes a ouvir a voz de nosso Pai nos cortejando. Dopamina. Nossos ciclos de pecado frequentemente produzem uma liberação química dentro de nosso corpo chamada dopamina. A dopamina produz uma sensação de bem-estar, de satisfação ou uma recompensa de prazer. Onde espíritos familiares estão ligados, a dopamina é liberada em nossa vida quando baseamos o padrão habitual de pecado, que traz uma sensação de realização. O interessante é que foi comprovado quimicamente em laboratórios
que uma pessoa que está conectada a Yahweh de uma forma profunda e íntima e de uma forma significativa também tem dopamina liberada em sua corrente sanguínea quando eles começam a ter comunhão com Ele. Isso traz um sentimento de pertencimento, aceitação, parentesco e segurança e quebra o poder que o pecado tem sobre nós, porque encontramos outra segurança e outra forma de ter nossas necessidades atendidas. Somos um ser espiritual com uma alma e um corpo físico. As necessidades do nosso corpo podem ser encontradas em um lugar de profunda comunhão e conexão com a presença de Yahweh. Precisamos aprender a nos conectar com Ele e buscá-lo em cada lugar secreto da nossa vida. Devemos permitir que Yahweh nos cative de tal modo que tudo o que importa seja Ele. Devemos permitir que Ele valorize e cative nossos corações, para que o nosso coração esteja voltado para a voz do Espírito Santo. E isso não vem pelo ato de você disciplinar a sua carne, mas vem quando você se concentra e se conecta com a presença de Yahweh dentro de você. E então é dessa conexão vem uma liberação do poder e da glória de Yahweh para transformar e transfigurar sua alma e levá-la a um lugar diferente de comunhão com Ele. Isto traz grande contentamento em saber que Yahweh disse: Filho, eu te amo. Espíritos familiares são os inimigos da cruz e nosso inimigo pessoal número 1. Eles sempre nos lembrarão de que você e eu somos normais, que essa é a vida natural, e nos impedem de caminhar em quem somos, a vida espiritual de Yahweh. Autopiedade, autocomiseração, dó de si mesmo. Rejeição, solidão, abandono, isolamento e o medo das opiniões de outras pessoas são alguns dos espíritos familiares que assaltam nossas vidas em ondas. A autopiedade é gerada dentro de nós por causa de profunda necessidade, rejeição e solidão. Espíritos familiares de autopiedade sugerem coisas como: você se odeia, não odeia? Eles costumam pensar na necessidade de afirmação das pessoas. Então eles vão nos afirmar dizendo coisas como: você é ótimo, não é? Os pequenos sussurros entram e saem de nosso cérebro, entram e saem de nossos ouvidos. Os pequenos espíritos se tornam tão familiarizados com os nossos padrões de hábitos em áreas de nossas vidas com as quais lutamos, que nos influenciam e nos fecham, bloqueando a nossa comunhão e a nossa conexão com Yahweh. Muitas vezes eles virão e suas vozes ficarão muito mais altas quando o nosso espírito for muito inferior. Quando a sua vida espiritual não é muito ativa, você pode descobrir que é atacado por vozes que parecem continuar em sua mente e você não sabe por que elas estão lá. Algumas pessoas dizem: bem, esse é o meu destino na vida. E dentro de você essa coisa diz: sim, realmente é. Realmente não importa mesmo, não é? Você pode ter coisas diferentes que o assaltam. Algumas pessoas têm pensamentos atormentadores sobre a morte. Esse é um espírito familiar que está ligado a elas, fazendo-as pensar dessa forma. O que quer que cative a sua mente, te cativa. Se você puder identificar o fruto emocional que a voz cria dentro de você, então você pode identificar o espírito que está conectado a ele. Pode ser um espírito de luxúria ou um espírito de ódio. Quando você está sentindo rejeição, uma voz em seus sentimentos fala sobre rejeição. É um espírito de rejeição. Quando fala com você sobre solidão e isolamento, é um espírito de solidão e isolamento. Eles são muito fáceis de identificar.
Nomeie pelo que é, chame do que é e permita que o Espírito Santo e a presença de Yahweh trabalhem em sua vida. Quando eu era um cristão recém-nascido de novo, entrava em uma multidão de pessoas e eu não falava com ninguém. Se alguém se aproximasse de mim, eu olhava para o chão. Então eu não me conectaria a eles. Era um espírito que naquele estágio cativou e pegou a minha alma. Mas quando eu comecei a identificar seus padrões de hábitos e seu poder, eu descobri que havia algumas coisas que eu poderia usar para quebrar seu controle. Quando aquele espírito vinha a mim e dizia: eles não querem falar com você mesmo, eles não estão interessados em você de verdade. Imediatamente eu começaria a me retirar das pessoas. Essa retirada está afastando você da conexão com pessoas que podem ajudar, onde você pode se encontrar e ter relacionamento significativo, em vez de se conectar em um relacionamento com o espírito demoníaco que o move. Então eu sentia ódio de mim mesmo e eu pensava: cara, por que eu estou fazendo isso? Eu me odeio quando eu faço isso. Você já disse isso? Esse é o trabalho de um espírito familiar. Então eu começaria a sentir vergonha da maneira como eu respondia, porque eu me odiava. Como eu posso me odiar quando o Pai me ama? E o espírito familiar dizia: bom, como ele pode amá-lo se você se odeia? Você não sabia que deve amar a si mesmo? E então o padrão continuava. Então eu iria para as coisas como sentir pena, mas sem o verdadeiro arrependimento, porque eu não sabia com o que estava lidando. Então eu iria para o lugar de sentir remorso, e então dizer: Pai, obrigado, porque de alguma forma eu pude me livrar dessa coisa. Não me arrependendo de verdade, mas chegando a um lugar emocional. Eu apenas ficava passando por um ciclo de obras religiosas. Da próxima vez, o mesmo processo, começava tudo de novo, com pensamentos, fantasias de sonho do potencial. É como um ciclo de violência que existe na vida de um homem quando ele está em uma prática abusiva. Ele passará exatamente pelas mesmas coisas, porque o espírito de violência é um espírito familiar a ele, que o faz se comportar com um certo ciclo de pecado. Falsos altares. Eu sou uma daquelas pessoas que ama ter representações para trabalhar no espírito. Eu tenho esse lugar secreto no reino espiritual, onde o Senhor e eu vamos e nos encontramos. Um dia, quando eu terminei de ter comunhão com o Senhor naquele lugar, conforme eu saí daquele lugar, à minha frente no espírito estava este outro lugar alto, como um altar nele, e dentro de mim eu realmente fiquei ofendido. Eu disse: como alguém ousa no espírito erguer um altar para um espírito demoníaco bem onde eu tenho comunhão e me conecto com o Yahweh? E o Senhor disse para mim: você colocou isso ali. Temos espíritos familiares nos lugares altos de nossa alma. Sempre que ficamos em um ciclo de pecado, estamos fazendo um sacrifício naquele lugar alto de nossa vida para aquele espírito demoníaco que destrói a unção e destrói o aumentar do fator de glória em glória no Senhor. Eu entendo que existem experiências valiosas que a palavra diz que podem tornar-se um lugar de vida, porque o vale é onde está a vida. Mas quando as pessoas vão para os vales e experimentam morte, destruição, angústia e dor, eles muitas vezes descobrem que os espíritos familiares que estão nos lugares altos estão controlando a caminhada pelos lugares do vale. Se você está tendo um momento difícil, pode ser porque você tem espíritos demoníacos conectados à sua alma nos lugares altos. E você nunca destruiu os ídolos e os altares do reino espiritual. Somos seres espirituais e os altares devem ser demolidos no reino espiritual. Você não pode apenas pensar sobre isso. Você deve nomear ativamente essas coisas, rasgar os lugares dentro do seu espírito onde você fez sacrifícios para aqueles espíritos demoníacos.
A próxima vez que fui àquele lugar alto de comunhão com Yahweh no reino espiritual, eu atravessei e chutei aquele outro lugar alto para baixo. Esses padrões de pecado formam um caminho no espírito para o local de sacrifício. Então você tem que construir um novo caminho de conexão com o Yahweh, derrubando aquele altar e construindo um novo lugar de comunhão. Então, esse lugar se torna um lugar de conexão com o Yahweh, ao invés de uma conexão com o espírito demoníaco. E é um trabalho duro. Não basta clicar e você estará livre disso. Você precisa crucificar o padrão de hábito da carne, falando e decretando o poder do espírito, quebrando o domínio e influência, para que Yahweh possa levá-lo a um lugar de comunhão. Às vezes eu percebia que já estava no meio do ciclo do pecado, antes de reconhecer que estava nele. Mas com cada um daqueles ciclos, há outro caminho para o local de encontro com Yahweh. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Eu propus no reino espiritual começar a construir um lugar de encontro com o Yahweh, e então, ao invés de ser uma voz alta dentro de mim, o espírito familiar tornou-se uma voz perseguidora, que estava fora de mim. Então, eu configurei limites no espírito de amor, alegria e paz. E quando eu sentia que aquelas vozes começavam a assaltar essas linhas de fronteira, eu não lhes permitiria o acesso em meu espírito. Somos seres espirituais, funcionamos no mundo espiritual. Somos capazes de exercer pressão sobre o mundo espiritual para trazer mudanças, para influenciar o nosso viver para o Senhor. Aparências provocantes. Descobri que quando um jovem se veste ou age provocativamente, pode ser um espírito familiar relacionado à rejeição, dizendo dentro deles: eu quero que as pessoas olhem para mim, para que eu me sinta bem. Ou, faça isso, porque você vai se sentir bem. Não há nada de errado em ter boa aparência, mas quais são as vozes por trás disso? Lide com a voz, e então a pessoa que está dentro começará a se mostrar do lado de fora. Precisamos perceber que Yahweh quer capacitar e equipar-nos para superar, como Jesus diz: em mim vocês podem ter paz perfeita. No mundo vocês terão tribulações, angústias e sofrimentos, mas sejam corajosos, confiantes, destemidos, cheios de alegria. Eu superei o mundo. Minha conquista está consumada e minha vitória permanece. Precisamos travar uma guerra pessoal contra esses espíritos, sua função e sua operação em torno de nossas vidas. Normalmente eu descobri que existem certas áreas nas vidas dos crentes onde esses ciclos estão presentes. Devemos vê-los como um adversário pessoal de nossa vida em Deus. Uma vez que comecemos nesse caminho, a batalha pode muitas vezes se tornar bastante intensa, com o aumento e a frequência dos ciclos. Se isso ocorrer, eu descobri que a confissão pessoal de pessoa para pessoa, um a um, ajuda a destruir esses ciclos e o poder e o controle desses espíritos familiares sobre as nossas vidas, e é de grande benefício para nós. Lutando contra esses espíritos. Devemos ver um espírito familiar como alguém, não apenas algo, que está em um mundo etéreo lá fora em algum lugar. É um ser espiritual, que não tem um corpo para se expressar e, portanto, usa você para se expressar para o mundo ao seu redor. É uma entidade. Quando você pode identificar a emoção, você pode nomear a entidade, seu caráter, sua personalidade e seus traços. Quando você consegue identificar com clareza, pode ir para a guerra com clareza.
E eu quero ensinar que você deve ser muito firme na sua maneira de orar e não usar um grande bastão para tentar quebrar alguma coisa. Quanto mais nítido é, mais fácil fica de solucionar. Quanto mais especificamente oramos, mais Yahweh é licenciado para se mover em nosso favor. Quando você está orando sobre essas coisas, você precisa ser muito firme e muito específico na maneira de como lida com eles, lutando no espírito, lutando contra o controle deles, decretando sobre eles e quebrando o poder do ciclo do pecado. Você precisa guerrear ativamente contra essas coisas no espírito para derrubá-las. Devemos levar a palavra no reino espiritual e fazer cumprir o julgamento de Deus contra aquelas coisas que governam contra nós, porque é o julgamento de Deus que quebra o poder do pecado e da morte em nossas vidas, e é a justiça de Deus que nos traz a vida. Possuindo a terra. A coisa boa é que uma vez que você entra e você acaba com aquele homem forte, a palavra diz que você o leva cativo e saqueia todos os seus bens. Isso significa que você pode atropelar tudo que ele já fez e jogar fora no lixo, fazer uma nova conexão, um novo lugar e permitir que o Espírito Santo se torne o seu homem forte. Isso é algo que você precisa aplicar no Espírito. Eu peço ao Santo Espírito para se tornar o meu homem forte, para se tornar o guardião do portão do meu espírito, minha alma e meu corpo, para que nenhum espírito demoníaco possa habitar nos portões do meu espírito, alma e corpo. Veja o meu manual. Eu falo muito especificamente sobre os portões do meu espírito, da minha alma e do meu corpo, para que o Espírito Santo se torne o guardião desses portões. Isso porque onde ele está como guardião do portão, os espíritos demoníacos não podem se sentar, mas você deve entrar. A palavra diz que Yahweh disse a Israel: seja forte e entre e tome posse da terra. A palavra possuir significa realmente despojar aquilo que já está lá. Não permita que as circunstâncias e as aparências grandes e pesadas das coisas fechem a sua alma. Precisamos trabalhar através do processo de confissão, identificando claramente nossos portões de corpo, alma e espírito, que são pessoalmente fechados ou acessados por esses espíritos. Nossos portões de alma são consciência, razão, imaginação, mente, emoções, escolha e vontade. Os portões do nosso corpo são a porta dos olhos, visão, a porta dos ouvidos, audição, a porta da boca, sabor, a porta do nariz, cheiro, a porta da sensação, toque. Eu vou, descubro quais áreas de meus portais foram acessados por esses espíritos. Sabe às vezes quando você está indo às lojas ou quando está andando na rua e você sente um cheiro fantástico e pensa: uau, eu realmente curti isso. É um espírito familiar de gula. Chame do que ele é. Existe uma voz dentro de você dizendo: ai, não deve ter um gosto bom? Foi anexado às suas passagens nasais, que estimulou o desejo por algo dentro de sua corrente sanguínea, liberou processos químicos, fez o seu estômago roncar e você pensou: sim, eu adoraria. E então, se você é viciado em comida, viciado naqueles cheiros de comida que te movem, é porque existe um espírito familiar sentado no portal nasal de sua vida, que o fecha, entra em sua consciência e bloqueia sua consciência de saber que é errado responder a uma comida dessa maneira. Uma maneira de quebrar esse tipo de coisa é fazer um jejum. Isso logo vai te dizer quais demônios estão pendurados em torno de sua vida.
E o mesmo ocorre com espíritos imundos. Quando a vida de uma pessoa está conectada a um espírito imundo, tudo o que eles precisam fazer é passar por uma loja, ver uma imagem, aquela coisa em seus olhos girar. Uau, olha para isso. Dentro de si, a pessoa está sentindo não, 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 não. Mas aquela coisa dentro deles diz: você vai gostar disso. Ninguém vai ver. Ninguém vai saber. Na verdade, é um espírito familiar conectado à porta do olho, que os impulsiona e os empurra para ver pornografia. Precisamos entender que somos seres espirituais e que temos autoridade para assumir o domínio sobre essas coisas. As batalhas são vencidas com uma vitória de cada vez. Mantenha o foco e obtenha cada vitória, e em seguida, quando você tiver essa vitória, vá para a próxima, e para a próxima, e depois para a próxima, e permita que o grito surja dentro de você: eu quero minha terra de volta. Você deve possuir a sua alma sob as mãos de Yahweh e subjugá-la. Uma das raízes que eu identifiquei é a necessidade de ser amado pelos outros, a necessidade de ser aceito pelos outros e a necessidade de ser necessário para os outros. Agora, não há nada de errado com essas coisas quando elas estão relacionadas com Deus. Mas quando elas se tornam um desejo desordenado e a voz do espírito familiar é um impulsionador de coisas do tipo: temos que ser necessários para os outros e faremos qualquer coisa para ser necessários para os outros, incluindo entrar em um lugar de adultério, entrar num lugar de fantasia, luxúria, o que você quiser. É o impulso que é o indicativo de um apego do espírito demoníaco em nossas almas. Yahweh quer nos trazer a liberdade para que possamos caminhar livres das ligações desses espíritos e sermos livres para expressar o poder e a vida de Yahweh no mundo espiritual ao nosso redor. São espíritos familiares que na casa de Deus operaram sobre a vida de pessoas e fizeram com que tantos servos de Deus caíssem em adultério. Agora, eu não tenho medo de orar com mulheres, mas se eu for entrar em uma situação de aconselhamento individual com uma mulher, ou eu tenho a minha esposa, ou uma das outras pessoas do grupo, que eu sou supervisor, para ficarem comigo, para que haja duas pessoas, que alguém pode ser uma testemunha. Seja sábio, mas não tenha medo do mundo espiritual. Nós temos o domínio sobre isto. Muitos de nós nos afastamos do reino demoníaco espiritual porque tememos que talvez o diabo seja maior do que nós. Temos mais poder como filhos de Deus do que o maior demônio que você já teve dentro de sua vida. Mas por causa do medo do inimigo, muitas pessoas se afastaram da batalha espiritual. Sentado em lugares celestiais. Tem havido um grande foco em espíritos territoriais. Essa é uma camada de baixo dos espíritos celestiais. Yahweh quer que exerçamos seu domínio sobre aqueles seres celestiais. Eu os chamo de espíritos governantes sobre territórios. Quero dizer, por exemplo, metade dos Estados Unidos. Um desses espíritos está sentado em Los Angeles. Eu vi isso. O espírito demoníaco da região celestial. Não é um espírito terrestre, nem territorial. A eclésia vai de revelação em revelação. E no lugar de revelação que Yahweh está nos trazendo muito em breve, eu acredito que como um corpo internacionalmente, haverá homens e mulheres que serão capazes de permanecer no espírito, nesse reino, e destituir aquilo que controlou o rio que deveria fluir desta arena. Yahweh
quer que o corpo de Cristo suba para aquele lugar de domínio. E eu não quero dizer que é um lugar de orgulho. É um local de estabelecimento dessa sede de autoridade. A palavra de Deus diz que estamos assentados em lugares celestiais. Um lugar celestial é um lugar celestial onde o domínio do reino de Deus é exercido. A palavra diz que estamos assentados em Cristo. A palavra também diz que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, espíritos malignos e espíritos demoníacos nesses lugares celestiais. É o mesmo reino, mas eu acredito que é Yahweh que manteve esse reino escondido de nós, porque a eclésia ainda não está pronta para chegar a esse lugar de filiação, mas está começando. Ouça isso de um profeta, está começando no corpo de Cristo. Quando eu vejo o que Yahweh está fazendo e o Espírito Santo está fazendo, então eu sei no que ele está trabalhando e para onde ele quer levar a eclésia. Às vezes demora uns 2 ou 3 dias para começar a sentir as asas do Espírito Santo e no que ele está trabalhando na esfera espiritual e no que ele quer estabelecer para trazer a eclésia na sequência. Yahweh quer autoridade posicional de domínio e ele está fazendo um trabalho rápido em seu reino para nos trazer para o lugar de domínio, para que possamos assumir autoridade sobre esses espíritos que exerceram domínio sobre os reinos do mundo natural. Quando você muda o reino espiritual, você mudará o reino natural. Eu nem mesmo me preocupo com o reino natural. Até onde eu sei, ele está em ignorância. O reino natural é algo que está totalmente sujeito ao reino espiritual. Isso é porque, como seres espirituais, nós precisamos entrar no espírito e trabalhar a partir do reino do espírito sobre a terra. Se você mudar o espiritual, você mudará o natural. Quero ensinar isso para dar-lhe uma ideia de como orar. Essa foi a ideia da minha esposa, e a minha esposa é uma senhora muito prática, e ela diz: você deve dar a essas pessoas algo para trabalhar e orar. Bom, a primeira coisa a fazer é reconhecer que temos um problema. Cada uma daquelas áreas do ciclo sobre as quais eu falaria, eu decretaria que o seu poder está quebrado. Eu decreto que é limpo pelo sangue de Jesus. Eu iria decretar isso crucificado na cruz e em Cristo Jesus. Eu iria destruí-lo com a palavra de Deus, orando fortemente em línguas, para desmontar e quebrar o altar que eu tinha estabelecido, o que seria bem no meio do ciclo do pecado onde eu estaria, sem saber, fazendo um sacrifício a esse demônio. Eu iria destruir o seu lugar de autoridade para fora da minha vida. Finalmente a palavra diz: se andarmos na luz, como Ele mesmo está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Yeshua, Jesus, nos purifica de todo o pecado. A libertação é apenas 5% do trabalho. Os outros 95% é a restauração das brechas quebradas em sua vida, onde você deve pegar a sua cruz e crucificar essa natureza carnal dentro de você. A libertação quebra o impulso, mas é a cruz que quebra a necessidade. O espírito demoníaco impulsiona e faz você desejar algo com um afeto, mas é a cruz que quebra a necessidade disso, para que você possa crucificar essas necessidades. Venha diante do Pai, peça a Ele para identificar e mostrar-lhe as áreas que os espíritos familiares estão ligados à sua vida.
Pegue aquele ciclo de oração citado acima para que você possa ver o tipo de coisas com que trabalho e trabalhe com os espíritos familiares até que tenha identificado claramente todos os padrões de pecado e depois vá à guerra contra eles. Se você descobrir que não pode obter a vitória sobre seus padrões de pecado, vá, confesse-os a alguém que possa ficar com você e tenha autoridade sobre o espírito que o move. Eu descobri que às vezes você pode destruir o poder de um espírito fazendo uma guerra forte sobre ele em sua própria alma. Mas às vezes você precisa de alguém para ficar com você. E então, que vocês dois concordem. E então, apenas pergunte ao Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E então vá para a guerra. Ativação. Pai, eu peço que a palavra desnude e arranque os apegos de espíritos familiares na vida de cada pessoa que lê e ouve isto. Senhor, eu peço que o teu espírito e a tua unção entrem com fogo, Senhor, com glória e unção, e comece a capacitar esses homens e mulheres a permanecerem em pé no espírito para lutar por suas almas. Meu Deus, peço que no mundo do espírito a batalha finalmente comece a ser em favor deles. Pai, no mundo do espírito eu seguro o bastão da autoridade, o bastão de ferro, o bastão do domínio no espírito sobre essas coisas em suas vidas, de modo que, para que à medida que eles comecem a descobrir essas coisas, eles encontrarão meios de acesso para construir um local de comunhão e conexão com a tua presença e intimidade. Em nome de Jesus. Amém.